Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria estarmos mais uma vez gravando este vídeo. Amém, para nós colocarmos nas nossas páginas. Amém. E eu estava analisando sobre o que Jesus falou do sermão profético nos livros de Mateus, os Evangélicos, Lucas e João, sobre esse sermão profético, o princípio das dores. Os apóstolos estavam ali, Jesus profeta, tinha uma mensagem profética para o mundo, uma mensagem verdadeira, amém? Porque ele diz que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. E os apóstolos, conhecendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, os escritos, os manuscritos, esperavam Cristo, esperavam o Messias, estavam esperando o ungido de Deus. Eles liam o livro de Deuteronômio, onde o próprio Moisés diz que Deus levantaria no fim dos tempos um profeta. E que nós deveríamos ouvir a este homem. Toda a carne que não ouvir a este homem será extirpada da face da terra. E os apóstolos sabiam disso. E Jesus veio, eles sabiam que era Jesus. Nós sabemos, eles sabiam. E eles cheios de perguntas que só Jesus pode responder aos nossos questionamentos. Eles queriam saber já o que aconteceria no fim do mundo. Que hoje isso se tornou uma zombaria. As pessoas brincam com o fim do mundo. Fazem o quê? Piada. Fazem piada com o fim do mundo. Mas o fim do mundo é uma verdade verdadeira, é um fato onde nós não podemos tampar os olhos nem os ouvidos, porque Jesus falou do fim do mundo, os sinais do fim do mundo, né, que são os princípios das dores, só o começo das dores, o início das dores. Veja que quando Jesus resolveu acabar com o mundo de Noé, ele mandou logo um dilúvio. Ele esperou Noé ter feito aquela arca, esperou. Deu instruções para Noé fazer aquela arca, deu. Amém. E após Noé ter feito aquela arca, Deus mandou o dilúvio e o próprio Deus estava ali com Noé dando as instruções. Tu faz isso, tu faz aquilo. Noé não agiu pela vontade própria dele, não. Ele foi instruído pelo Deus da Bíblia Sagrada. Amém. E no meio daquele dilúvio vindo do coração da parte de Deus, acabou com a raça humana. Hoje, a diferença é que o princípio do fim do mundo vai ser sequencial. Amém. Vai ser sequencial, vai ser passo por passo, digamos assim. Passo 1, passo 2, passo 3, e assim até acabar com o mundo. É o princípio, e os apóstolos estavam, meu Deus, fala-nos do princípio do fim do mundo, o que vai acontecer, como será, eles imaginavam. O que será? O que vai acontecer? Jesus falou para eles e fala para nós hoje também. Através da palavra de Deus. Amém. Jesus já estava no templo ensinando a palavra de Deus. A vida de Jesus era estar dentro dos templos, nas casas, nas praças, nos montes, nas montanhas, ensinando a palavra de Deus para aquele povo. Amém. Fazendo milagre, fazendo cura, fazendo maravilha. Às vezes a gente pensa, mas meu Deus, já se passaram 2000 anos. Já estamos quase nos 2500 e nada desse fim do mundo. Mas se nós observarmos o que Jesus falou, se nós analisarmos o que já aconteceu neste mundo, amém. E os apóstolos fizeram essa interrogação para Jesus. Estavam orgulhosos.
Eles estavam alegres, satisfeitos com a estrutura daquele templo maravilhoso que eles construíram. A gente fica feliz, a gente fica alegre quando a gente constrói uma casa. Passamos 20, 10 anos, 40 anos da nossa vida dedicada na construção de uma casa. Bonito, uma estrutura. E aquele templo ali, passaram anos e anos e anos ali construindo aquele templo para a glória de Deus. Mas Jesus falou, Jesus respondeu: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quem que ia derrubar aquelas pedras? Quem que ia derrubar aquelas pedras do templo? Por que que ia ser derrubada? A Bíblia diz, não é eu, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele não habita em templos feitos por mão dos homens, não. Ele não habita em templos feitos por mão dos homens. Está registrado no livro de Atos. Porque o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos pés dele. Ele habita com uma pessoa que é contristada, que teme a palavra dele. Amém. Por que ia ser derrubado aquele templo? E estando assentado no Monte das Oliveiras, isso foi lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam um sinal. Hoje a gente pede um sinal também da vinda de Jesus. Jesus, ele diz: olha para a figueira. Olha para a figueira. Olha, Jesus dá sinais para nós. Olha para o tempo. O tempo é um grande sinal vindo da parte de Deus. Eles queriam um sinal, e Jesus deu um monte de sinais para eles aqui. Jesus, respondendo, disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque a Bíblia diz que haverá tantos falsos profetas na terra, fazendo sinais, fazendo maravilhas, fazendo prodígios, fazendo isso, fazendo aquilo, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos de Deus, tamanho será a operação do engano na terra. Tamanho será a operação do erro na terra para enganar. Porque está lá escrito no livro de Apocalipse o que o diabo vai fazer. Para enganar quem? Enganar a gente. Enganar a gente. Um filho de Deus, um ungido de Deus, um apóstolo, um pastor, um missionário, um professor da escola bíblica dominical, um dirigente, um servo de Deus, pode ser enganado? Pode. Pode ser enganado. Qualquer um pode ser enganado pelo diabo. Como eu já falei, o diabo é o perito, é o professor do engano, do erro. Então Jesus disse: olha, cautelai-vos, para que ninguém te engane. Pior coisa da gente, eu já fui enganada, todo mundo já foi enganado. A Eva já foi enganada. Foi enganada. A serpente me enganou, eu comi aquela fruta. O fulano de tal foi enganado. O que mais a gente vê? Eu fui enganada. Eu fui enganada, eu fui induzida a fazer isso. Eu acreditei nas palavras do fulano, do Beltrano. O Beltrano me enganou, aquelas palavras tão bonitas que ele disse para mim. Nunca imaginaria que ele pudesse fazer o que fez. Ele prometia amor eterno para mim, disse que nunca me abandonaria, nunca, etc. Tá entendendo? Disse que esse plano, disse que isso aqui era, etc, etc.
Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. A gente procura a verdade está dentro da Bíblia Sagrada. A verdade está dentro da Bíblia, está através de Jesus Cristo, dos seus apóstolos. Nem que um anjo descesse desse céu, trouxesse uma outra Bíblia. Não, não pode. Hoje Deus manda nós pregarmos a palavra de Deus, seus discípulos. Ele já foi embora para o céu. E hoje nós temos a responsabilidade diante de quem? De Deus. Porque quando ele ressuscitou dentro dos mortos, ele falou para os seus apóstolos: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. E o que não crê, porém, será condenado. Os sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos. Então, hoje, quem tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus somos nós, que cremos em Jesus. No meio da operação do erro. Amém? Por que as pessoas são enganadas? Porque elas não estudam a Bíblia. Elas não examinam a Bíblia. Temos que estudar a palavra de Deus. Temos que estudar, temos que examinar a palavra de Deus. Temos que crer em Deus. Amém. Porque Jesus, examinai as Escrituras. E não confiar em ninguém. Só na palavra de Deus. Amém. Só na palavra de Deus. E ele falou para os apóstolos: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ninguém, quer dizer, quem engana a gente são pessoas fingidas de boazinha, disso e daquilo. Mas lá no coração dela, só Deus conhece, mais ninguém. É o que mais a gente vê. Eu fui enganada pelo fulano de tal. Eu fui enganada pela Beltrano. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Ele diz que muitos virão em nome dele dizendo que ele é o Cristo. Muitos surgirão, virão em nome dele dizendo que é o Cristo. Muitos enganarão a muitos. Se levantará muitos Cristo nesse mundo todo, nesse país afora. Eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou... Pelo amor de Deus, o Cristo já veio. Nós estamos esperando agora a sua segunda vinda. Se a gente não vê essa segunda vida, que todo mundo está dizendo que vai ver, que ninguém quer morrer, mas se a gente não vê, a gente quer morrer esperando. Quer morrer esperando para quando nós estivermos debaixo do túmulo, nós vamos ser arrebatados, ser ressuscitados. Aí a gente vai ver. E se por acaso todo mundo está dizendo que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ouvireis de guerra. É o que mais a gente vê. E de rumores de guerra. Guerra na Síria, guerra no Egito, etc, etc. Olhai e não vos assusteis. Nós devemos olhar. Olhar para esses rumores de guerra. Olhar para esses rumores de guerra. Não vos assusteis. Não vou me assustar. Guerra ali, guerra acolá, etc. Não vou me assustar. A gente se assusta. Porque quem gosta de guerra? Ninguém. Ninguém gosta de guerra. Amém? Ninguém. Nós queremos paz. Mas Jesus fala aqui
E nós vamos ouvir de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas Jesus diz, todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Essa é a parte mais, digamos assim, triste dessa profecia. Mais triste do que um terremoto. Mais triste do que uma fome. Por quê? Porque você ser odiado pelo nome de Jesus, um homem que só fez o bem, o Filho de Deus, um homem que só faz o bem para o homem, para a humanidade, um homem que perdoa pecado, um homem que perdoa iniquidade, um homem que é salvação, um homem que falou a verdade, que fala a verdade e que é a vida eterna e que merece o que de nós? O amor, a adoração, a devoção. O que Jesus merece? A glória, a adoração, porque ele é o Filho de Deus, ele merece o amor, a confiança, a fé. Então essa é a parte dessa profecia, na minha opinião, mais triste, porque ele diz, mas todas as coisas são o princípio das dores, então vos hão de entregar para seres atormentados. Matai-vos-ão e sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, seremos atormentados, seremos mortos, seremos odiados. Entregue, odiados, por causa do nome de Jesus. Então não vai ser fácil a vida aqui na terra. E nesse tempo, muitos serão escandalizados. A gente tem que estar preparado para esse tempo. Ninguém vai suportar ser odiado pelo nome de Jesus. Ninguém vai suportar isso. Muito menos ser morto, ser atormentado pelo nome de Jesus. Ninguém vai estar preparado. Nós temos que estar preparados para esse cenário. Será que nós estamos preparados para suportar uma rejeição, uma afronta, um ódio, uma aversão à nossa fé, à nossa confiança? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E traição uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Isso aqui ele está falando entre os crentes, dentro das próprias irmandades. Serão escandalizados. Serão escandalizados. Haverá o escândalo aqui. Também haverá traição. Foi o pecado de Judas Iscariote. Traição uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos que estar preparados para o desprezo das pessoas, o abandono, o aborrecimento, o ódio, a traição. Agora tem 30 minutos falando aí. Sei não, só tem... Tá bom, então chega, já gravou de manhã. Então nós temos que estar preparados para essas coisas, se por acaso
quando nós temos que estar preparados para isso. Amém. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E olha, quem que vai perseverar até o fim? O crente, a irmã e o irmão o quê? Suportar escândalo, suportar a traição, suportar o aborrecimento, sofrer por Cristo. O que ela vai suportar aqui? O que ele vai, o pastor, o missionário, o dirigente, o irmão em Cristo vai suportar aqui no princípio das dores? Vai ter que morrer por amor a Cristo. E também, no meio da iniquidade, ele tem que ser santo, não se corromper. Ele vê tudo isso aqui acontecendo, tudo isso aqui sendo fato, e ele tem que perseverar na fé dele que ele recebeu há 50 anos atrás. Ele aceitou Jesus, ele leu a Bíblia, ou ele ouviu o pastor pregando quando ele tinha 20, 15, 12, 13 anos. E aí ele já está com 50 anos, 60, 80 anos, ele está passando por tudo isso aqui. Ele tem que perseverar naquele ensinamento que ele recebeu há 50 anos atrás, ou há 60 anos atrás, não sei. Amém? Ele vê tudo de camarote, digamos assim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, então. E passando por tudo isso, por todo esse vendaval, por toda essa revolução contrária à fé, contrária à salvação, contrária a Cristo, ele ou nós temos que estar falando do amor de Cristo, falando da misericórdia de Cristo, sustentando a fé, se firmando em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. No meio dessa pressão do inferno, amém? Porque não é mais do que outra coisa que a pressão do inferno. Quando Jesus diz, sobre essas pedras edificarei a minha igreja, Pedro. Eu te darei as chaves do reino do céu, Pedro. E sobre essas pedras edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. No meio desse cenário aqui, você está cheio do Espírito Santo de Deus, pregando a palavra de Deus para os desviados, para os que estão fracos, para os que estão desanimados, sem fé, para os que foram traídos. Quando fala em traição, pode ser marido e mulher, ou traição, a gente começa a cogitar, a imaginar. Quando a gente fala de aborrecimento com isso, com aquilo, com etc., com o sistema, a gente começa a fazer as nossas imaginações. E no meio dessa situação, dessa crise cristã, a gente está falando que Jesus vive, que Jesus reina e que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E amar mais a Jesus. O segredo da nossa vitória é estar com o coração cheio de amor por Jesus, cheio de fé, sabendo que Ele está nos peneirando na peneira de Deus. Amém. Para quê? Para sair refinado como ouro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não vai ter graça nenhuma chegar lá no céu
e receber uma coroa de Deus sem ter passado por provações. Jesus vai ter muita alegria e satisfação em entregar uma coroa para um homem ou para uma mulher que, diante desse cenário que eu acabei de ler, registrar aqui, de escândalo, de aborrecimento, de traição, de falso profeta, de os precipitadores, de aumento de iniquidade, de aumento de pecado, esse irmão, essa mulher está pregando o Evangelho de Deus. Amém. Pelo sangue de Cristo, Jesus de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. E o sermão continua. O sermão não acaba por aqui. Ele continua e vai o sermão tem, um capítulo 24, vai até o capítulo 25, quando ele fala, o sermão continua quando ele fala da grande tribulação. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E nós devemos orar para que a nossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque Jesus falou e Jesus disse. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível forem, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos dissereis que ele está no deserto, não saiais, ou que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as aves. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Amém. O sermão ainda continua, que fala da vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, e a lua não se dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. O sermão continua, a exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim
como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigia da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai, pois, apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, que tudo pode e que tudo vê. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor construiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor quando vier achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á, destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Louvado seja o nome